Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 17. Hoje nós iremos falar de um assunto, mas é só uma base sobre esse tema, sobre maldições, tá? Nós só vamos começar, quem sabe, em um outro momento, nós vamos falar mais a fundo sobre isso. Gênesis capítulo 2, verso 17. Deixa aberto aí. Então, lembra que nós estávamos falando sobre, vamos dizer assim, uma série dentro de libertação, né? Então, nós falamos sobre posição em Cristo, qual é a nossa posição, qual é a sua posição, falamos sobre guerra espiritual, e hoje nós vamos falar uma base, apenas, esse é só o começo, sobre maldições. Eu sei que é um assunto muito complexo, onde existe algumas correntes, mas nós vamos falar então só a base sobre maldições. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, eu quero que você deixe aberto para que você possa entender. Então, eu vou falar, basicamente, primeiro, uma definição do que é maldição. Então, lá, segundo o dicionário, né? Maldição é um chamamento de mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser maldito. Trata-se, portanto, agora falando numa tradução mais para nós, trata-se de uma ação do maligno sobre uma vida, situação ou local, cuja a legalidade da ação pode ser através da família, que nós vamos depois falar mais detalhadamente, que é aquela que a gente chama de maldição hereditária, por meio de palavras proferidas ou ainda por meio de autodeclarações. Então, isso mais ou menos se chama maldição. Mas de onde, então, vem a origem das maldições na história humana? Então, veja, Gênesis capítulo 2, verso 17. Que diz aí? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Então, para nós entendermos, o alicerce de uma maldição está exatamente na desobediência. Esse é o alicerce para que aconteça uma maldição. Então, o primeiro relato que nós podemos observar na palavra do Senhor acontece exatamente aí. O Senhor disse para não comer do fruto e houve uma desobediência. Com isso, houve uma quebra de um princípio que foi estabelecido pelo Senhor. Então, através dessa quebra de princípio, quebra de uma lei, o que aconteceu? Foi transmitido ao homem uma maldição. Então, isso veio a todos os homens, né? E é interessante que até Jesus, quando veio em carne, sofreu também a consequência dessa maldição. Dessa quebra de um mandamento do Senhor. O Senhor disse, não faça. E houve uma desobediência. Então, nós sabemos que a maldição, a primeira coisa, da onde vem, da onde procede então essas maldições? Então a primeira coisa que nós vemos aí é que é uma desobediência de um estatuto do próprio Deus. Então quando há uma quebra desse estatuto, você vai ver que há uma maldição, há uma consequência, né? Então, muitas vezes nós não observamos isso. Aí você pode dizer, mas então quer dizer que eu estou debaixo de uma maldição?
primeira coisa que eu quero que você entenda: o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições. Ele se fez maldito na cruz do Calvário. E através desse ato, então, nós temos vitória sobre as maldições. Então, primeira coisa que você tem que entender: nós nunca iremos mudar isso. Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições. E aí nós vamos chegar, aí você vai dizer: então, se eu aceitei Jesus, foi quebrada a maldição? Sim, foi quebrada todas as maldições. Foram quebradas na cruz do Calvário. Então, aqui, nós nunca iremos invalidar aquilo que Jesus fez. Mas nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos viver isso. E aí talvez está o segredo. Eu sei que você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: esse negócio de quebra de maldições, eu não acredito nisso, tal, porque Jesus já fez isso. Claro, e nós nunca iremos mudar isso. Jesus já se fez maldito por nós, mas nós precisamos tomar posse disso nas nossas vidas. Então, quando é quebrado um princípio, quando é quebrado um estatuto do Senhor, nós sabemos que vem algo sobre isso, que é a maldição. Então, a palavra do Senhor lá, você vai ver lá em Gênesis ou Deuteronômio, sempre vai falar: bendito se você fizer isso, bendito aquilo, mas você será maldito se você não fizer, se você quebrar, não é? Existe isso. Então, nós sabemos que há uma consequência, há algo que vem acarretado quando você quebra um estatuto do Senhor. Quando você comete um pecado, quando você faz algo, você está quebrando algo que o Senhor disse para não fazer. Então, existem então essas maldições que são quebradas por estatuto, por algo que o Senhor disse: não faça. Então, observe, muitas pessoas dizem: eu não acredito em maldições. Amém. Você pode não acreditar, mas eu quero que você observe. Lá nos 10 mandamentos, então as pessoas dizem assim: mas os 10 mandamentos já acabou. Os 10 mandamentos vai nos mostrar, sim, Jesus, ele cumpriu, e ele então deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Mas aqueles mandamentos que estavam lá no Velho Testamento, nós continuamos a observar. Amém? Não invalida aqueles mandamentos. Às vezes a gente pensa assim: mas os 10 mandamentos já passou. Mas, queridos, aquilo é uma base para nós não pecarmos. Se nós não cumprirmos aquilo que está escrito na palavra do Senhor e nos mandamentos do Senhor, nós vamos quebrar uma aliança. Nós vamos quebrar um estatuto. Então veja, o que diz lá nos 10 mandamentos: não adorar outros deuses. Não diz isso? Não farás para ti imagem de escultura. E isso é quebrado. Vamos falar de nação. A nossa nação quebra esse estatuto, não quebra? Porque quem é a padroeira? Quem é o senhor da nação? Quem que é? Infelizmente, a Cida. Não é? A rainha dos céus. E a Bíblia fala o que a respeito disso? Não adorarás outro Deus, não farás para ti imagem de escultura. É quebrado isso. E é por isso que muitas vezes nós vemos e sentimos algumas ações por causa da quebra desse estatuto do Senhor. Infelizmente, sobre o Brasil existe uma maldição. E você pode observar isso. E se você for, que não é o nosso caso hoje, né? Mas se nós formos analisar cada cidade, porque infelizmente cada cidade tem um padroeiro, né? Ou uma padroeira, infelizmente. Você vai ver e você vai analisar que existem algumas coisas que acontecem naquele lugar, que é devido a uma maldição.
Mas o Senhor Jesus nos deu graça sobre isso. Então, quando você aceita Jesus, é quebrado na sua vida. Quando você aceita Jesus, não opera mais sobre a sua vida essa influência, essa maldição, porque você não adora mais imagem, amém? Nós não adoramos mais. Então, sobre a nossa vida não tem mais essa ação. Mas como que isso acontece? Sim, o fato de eu aceitar Jesus, o fato de eu nascer de novo, me batizar, isso já é quebrado na minha vida. Mas eu preciso me posicionar e eu preciso tomar posse disso. Como que eu tomo posse? Quando eu declaro, eu recebi do Senhor a maldição, então com certeza nunca mais você vai adorar imagem. Eu raras vezes vejo uma pessoa que se desviou adorar imagens. É difícil, né? Ele pode desviar, ele pode cometer muitos pecados, mas é muito difícil ele voltar a adorar imagens. É muito difícil. Então, uma vez que sobre a sua vida você aceitou a Jesus, então você tem que tomar posse disso. E glória a Deus. Quantos aqui adoraram imagem em outro tempo? Levante a sua mão. Amém. Agora, quantos aqui têm filhos que não adoram mais imagem? Levante a sua mão. Glória a Deus, está vendo? Então veja que a maldição encerrou aí na sua vida. Com certeza o seu filho não vai adorar imagens. E aí você pode ver uma quebra, mas você vai declarar isso, porque quando nós não temos entendimento, nós fazemos o quê? Ensinamos para os nossos filhos. Quem ensinou o seu filho aqui a adorar imagem? Levante a sua mão. Você ensinou isso. Você não sabia, você adorava imagens e passou isso para o seu filho. Alguém aqui? Glória a Deus. Então nós estamos encerrando numa geração. Mas quem não ensinou, ou quem ensinou, e agora o seu filho se converteu, você pode quebrar isso. Você vai dizer, olha, eu fui ensinado, eu ensinei para você, mas na sua vida não vai acontecer mais. Em nome de Jesus. Então isso é uma quebra. Então, nós sabemos que existem maldições que vêm de quebra, de desobediência aos estatutos do Senhor. Mas também existem maldições que acontecem na vida da pessoa quando existe uma autoridade. Então, se você está debaixo de uma autoridade, por exemplo, pai e mãe, é algo muito forte, né? Você vai ver na palavra do Senhor muitas coisas acontecendo, né? Pais sobre filhos, líder sobre liderados, professor sobre alunos, enfim. Você vai ver um monte de situações onde pode acontecer uma maldição. E você vai ver isso na palavra do Senhor, né? Em várias situações. Um pai proferindo alguma palavra, um profeta proferindo alguma palavra. Então, isso pode acontecer. Mas lembre-se, se você estiver em Cristo Jesus, lá no final nós vamos falar da maldição sem causa. Mas eu já quero começar a falar agora. Se você está em Cristo Jesus, isso é totalmente quebrado. Mas você precisa ter entendimento que acontece. Então nós não podemos falar, não existe maldição, existe. Se alguém está em autoridade, pode amaldiçoar. Então, pais, você tome muito cuidado com o que você fala. Porque às vezes nós achamos que não tem nada demais. Mas às vezes a gente escuta o pai ou uma mãe falando para o filho, você é um besta. Você é um diabinho. Você tem autoridade sobre o seu filho. Lembra que eu falei que quando nós liberamos uma palavra, acontecem duas coisas no mundo espiritual. Ou os anjos trabalham, ou os demônios. Então, se você diz que o seu filho é um demônio, é um diabinho, quem vai trabalhar? Os demônios.
Você é autoridade sobre o seu filho. E aí você diz, ele é um diabinho. Você está proferindo uma palavra no mundo espiritual, como autoridade, e aí os anjos do Senhor ficam... Não tem o que fazer. Como que ele vai trabalhar? Você liberou como autoridade. Então, professores, líderes, tomem muito cuidado quando você fala alguma coisa. Você fala assim, mas ele é crente, ele é servo do Senhor. Tome muito cuidado. Porque nós cremos, eu creio que nós estamos livres. E eu creio que se nós estamos posicionados, querido, não tem macumba, não tem maldição, não tem nada que vai nos atingir. Pode ficar sossegado. Mas nós somos autoridade. Então tome muito cuidado com o que você profere. Porque às vezes você pode estar lançando maldição. E se a pessoa não estiver na vida, no altar, pode sofrer alguma coisa. Principalmente sobre os filhos. Né? Então, quando eu lanço uma palavra de bênção, quando você, pai, lança uma palavra de bênção sobre o seu filho, queridos, quem vai trabalhar? Os anjos do Senhor, é uma autoridade. E sabe, queridos, o diabo e os demônios, eles reconhecem a autoridade. Às vezes nós achamos que o diabo é desorganizado, não é? Que o inferno é desorganizado. Pelo contrário, ele é muito organizado. E o diabo observa a autoridade. Amém? Ontem eu estava conversando aqui com a pastora Berna, exatamente essas coisas. É tão interessante, né? Quando nós voltarmos em guerra espiritual, quem sabe depois, né, o ano que vem, conversando, vamos sentar para falar de guerra espiritual mais avançado, né, que nós tivemos só uma base. Você vai ver que na guerra espiritual Deus usa várias coisas. Deus nos dá várias armas. Amém? Deus nos dá várias armas para nós usarmos. E às vezes nós iremos enfrentar situações, uma guerra espiritual, aonde a nossa autoridade, no nome de Jesus, claro, sempre no nome de Jesus, mas a nossa autoridade também vai paralisar a ação do inimigo. Então um pai tem muita autoridade espiritual. Então quando ele ora pelo seu filho, mesmo os mais velhos, né? Mesmo aqueles que já têm filhos, são casados, mesmo assim, existe uma autoridade. Então, quando ele profere alguma palavra, no mundo espiritual é reconhecido essa autoridade. Então, por isso que nós sempre temos que abençoar aqueles que estão, nós que somos uma igreja que tem a visão de discipulado, nós sempre temos que abençoar. Porque se você é um discipulador, você tem uma autoridade sobre o seu discípulo. Então tome muito cuidado com o que você fala. Né? Um líder toma muito cuidado com o que fala. Então existe esse tipo de maldições que são lançadas de pessoas que têm autoridade. Então vamos falar agora de tipos de maldições hereditárias. Então quando você fala de hereditária, é bem fácil você ver. Por exemplo, né, o seu filho, todo mundo nasce com algumas características do pai ou da mãe, não é? Não é assim? Sempre tem alguma coisa. E há algo que você traz, uma identidade, uma marca que você traz da sua família. Algo que vem da sua família. Eu não sei o que você consegue identificar da sua família. Você diz, é engraçado que isso daqui meu pai tem, meu irmão tem, não sei o que lá tem, todo mundo tem. Não é assim? Amém? Você consegue identificar isso? Né? Há algo que é semelhante em todo mundo. Assim também acontece com as maldições hereditárias. Então, existem espíritos que atuam na família. Né? Existem espíritos, há algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, olha, tal espírito atua na minha família, se repete.
Então você vai ver na vida dos avós, aí alguma coisa acontece lá na vida. Vamos usar um caso clássico, que talvez você tenha visto isso na sua família. Problema de alcoolismo. Aí lá o bisavô, lá no tempo do bisavô, dizia assim, lá o tio do bisavô, alguém tinha um bêbado na história. Aí vem pro vô. Alguém lá, um tio avô ou o seu avô bebia. Aí vem os tios. Aí 1, 2, 3 tios, uma família que é grande, bebe. Aí esses tios casaram, tiveram filhos, aí um dos filhos lá, 3, 4 filhos, bebe. O que é isso, gente? Será que é por acaso? Não dá para nós afirmarmos. Isso é por acaso. Não, por acaso está 3, 4 gerações na sua família? Então existe um espírito que age no meio da família. Então nós precisamos observar que existem famílias que trazem isso. E aí a pessoa não consegue entender isso e outras coisas. Existem também espíritos do adultério. Então lá o bisavô traiu a bisavó. Aí vem o avô, também a mesma coisa. Aí os filhos, tal. Gente, sempre tem um caso na família. E as maldições também podem estar ligadas com enfermidades. Tanto geneticamente, nós sabemos que nós trazemos, né? Problemas disso, mas também num cunho espiritual. Existe um espírito que atua na família que traz aquela enfermidade. Então existem as maldições que vêm com a família, que infelizmente herdamos de gerações para gerações. Então você precisa começar a observar, mas e aí você diz assim, então sobre a minha vida vai vir? Não. Porque se você se tornou uma nova criatura, isso vai encerrar na sua vida. Então você vai declarar na sua família. Por isso que depois nós vamos falar mais especificamente. Nós precisamos declarar, encerrar. Eu creio totalmente que na sua vida vai encerrar. E se você se posicionar, na sua família também vai. Então aí é que vem, quando nós falamos, né, de existir uma quebra. Se você aceitou Jesus, vai ser quebrado. Isso na sua vida não vai acontecer mais. Mas você também pode se posicionar, tomar essa bênção que está sobre a sua vida e transferir para a sua família. Aí é que está o segredo. Muitas vezes nós achamos assim, não, eu aceitei Jesus, amém. Eu creio que você não vai mais viver essa vida sobre a sua vida, ninguém vai, não vai haver mais esse espírito dominando, mas você pode passar isso para a sua família. E aí é que está aonde nós precisamos declarar na nossa família. Porque nós aceitamos Jesus e nós ficamos livres disso, mas e o restante da nossa família? Se você se apropriar, eu creio que haverá um encerrar dessa ação maligna na sua família. Então, como que eu posso dizer que há uma maldição hereditária? Qual é um dos sintomas, alguns sintomas? Então, geralmente, o emocional, né? Você pode identificar uma maldição hereditária, por exemplo, na área emocional. Todo mundo, algumas gerações, eu não sei quantos que já viram, sempre, né, eu vou falar, eu sei que vocês vão dar risada, sempre tem um doidinho e de tempo em tempo na família. Como que é isso? Quantos já viram isso? Tem uma pessoa com problema mental, aí passa um tempo, nasce outra pessoa com problema mental. Então isso é um sintoma de maldição. Doenças crônicas, especialmente aquelas que não têm diagnóstico. Sabe? De repente, de geração em geração, parece que aparece alguma coisa e ninguém acha, mas tem uma doença no meio da família e é uma coisa estranha. Isso é um sintoma de maldição.
fracassos constantes. Então, problemas com relacionamento. Então, alguém fala assim, lá sua tia, não sei o que lá. Não deu certo no casamento. E aí vem, repete nas primas, repete. Sempre tem um caso. Isso é um sintoma. Nós temos que começar a observar. Uma contínua recessão financeira. Parece que vamos dizer assim, com aquele povo lá não tem jeito. Todo mundo é fracassado. O negócio já vem desde o avô dele que não tinha nada. É fracassado. Não te soa estranho isso? Isso é um sintoma. Existem pessoas, famílias que se repetem, sabe o que? Acidentes. Algum tempo atrás, eu só vi essa pessoa uma vez. Né? Até, quem sabe um dia, né, o Senhor dê graça, mas aqui, muito perto, a Rose conhece a pessoa, já foi na casa dela. A mãe perdeu 2 filhos, em um ano, intervalo de um ano, de acidente. Os 2 foram acidente, né? De moto, é isso? Os 2. Gente, não é muita coincidência. Então, se repete acidentes na família. Lá um primo distante, não sei o que, morreu de acidente, aí lá vem o outro, morre de acidente, lá vem o outro, morre de acidente. Isso é um sintoma de maldição hereditária. Então, nós precisamos observar isso, né? Observar essas coisas, observar esses acontecimentos. Existem maldições de terceiros, como que é isso? No início, quando o Senhor fez a terra, Ele deu uma palavra profética. Haja isso, seja feito isso, conforme a palavra do Senhor. Então esse princípio serve também para as bênçãos do Senhor. Às vezes nós esquecemos disso. Lembra que Deus formou todas as coisas por uma palavra? Não foi? Ele disse, haja isso, haja aquilo. E esse princípio também serve para nós tomarmos posse e liberarmos palavras também de bênção. Mas, contrapartida também, esse princípio serve para proferir palavras de maldições. Palavras que espíritos malignos das trevas vão trabalhar, vão atuar. Então, veja, Tiago sempre nos alerta para o mau uso da língua, não é verdade? Se você pegar Tiago, ele sempre vai falar, tome cuidado com a sua língua, tome cuidado com aquilo que você fala. Então, abra em Provérbios, capítulo 18, verso 21. (18, 21). Alguém pode ler essa palavra? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Em outra versão diz, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, tome cuidado com o que você fala. De repente, você pode lançar uma maldição para uma terceira pessoa. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Isso é muito sério. E às vezes, qual é mais fácil para nós? Esse negócio de maldição não existe. É muito mais fácil eu falar isso, não é? Mas olha o que a Bíblia diz. A morte e a vida estão no poder da língua. Se o Senhor está dizendo que a minha língua pode matar ou trazer vida, então eu tenho que tomar cuidado. Então eu posso lançar sim uma maldição. Eu posso lançar sim também uma bênção. Então vamos ficar com a parte boa, vamos lançar bênção a partir de hoje. Vamos começar a lançar bênçãos, vamos começar a liberar vida, mas você sabe que para se estabelecer uma maldição, então
se a pessoa tiver em autoridade, ela já pode lançar uma maldição. Infelizmente, por muito tempo, a gente teve um entendimento seguinte. Então não existe maldição, e se falava qualquer coisa, e depois nós víamos algumas pessoas sofrendo e a gente não sabia por quê. Nós vamos entender depois o porquê. Mas, de antemão, já quero dizer, então, como autoridade, tome cuidado. Você pode estar lançando uma maldição sobre uma pessoa. E se a pessoa não tiver a vida no altar, ela sofre a maldição. Amém? Ela sofre a maldição. Outras coisas que aqui, talvez você vai falar assim, eu acho que não tem nada a ver. Mas os judeus, eles eram muito criteriosos para escolher o nome, lembra? E até o próprio Deus mudou o nome de algumas pessoas. Por que será, queridos? Porque assim como nós acabamos de ler aqui, que a morte e a vida estão no poder da língua, agora você imagina, isso foi feito até um estudo. Determinados nomes nas pessoas influenciam a pessoa. Você pode achar, isso não tem nada a ver, mas influencia. Porque todas as vezes que eu libero, que eu falo o nome da pessoa, né? Lá no fundinho, eu estou falando, por exemplo, Maria das Dores. Tem alguém que chama Maria das Dores aqui? Glória a Deus. Mas você imagina ela, desde o início da sua vida, ouvindo Maria das Dores, Maria das Dores. Aí você fala assim, isso não tem nada a ver. Pense isso. Coitada. Maria do quê? Maria do Céu. Coitada. Então você imagina a vida inteira aquela mulher ouvindo Maria das Dores. Gente, que ela aceite Jesus e quebre isso, em nome de Jesus. Queridos, eu também não estou dizendo aqui que quando a pessoa aceita Jesus tem que mudar o nome. Não. Você toma posse dessa palavra e isso é quebrado. Mas você entende que tem uma influência. Né? Por isso que às vezes as pessoas até mudam o nome. Né? Chama o nome e às vezes muda. Num caso desse, né, a gente até entende. Então você imagina, a vida inteira. Por exemplo, Mara. Né? O que significa Mara? Alguém já até riu para mim. Porque a Rose chama Rose e Mara. Por isso que ele chama Rose. Ela não gosta do Mara. Porque Mara significa amargura. Por exemplo, dolores. O que significa dolores? Dor e pesar. Então veja, o tempo todo você declarando isso, você declarando isso. Tem alguém aqui que chama Adriana? Mas sabe o que significa Adriana? Rainha das trevas. Então vamos pensar bem nos nomes para a gente colocar nos nossos filhos. Então você imagina, todas as vezes você chamando a sua filha de Adriana, Adriana, Adriana. Oh, Rainha das trevas, oh, Rainha das trevas. Se você tem, amém, não precisa mudar. Isso foi quebrado na sua vida, você ore e está tudo certo. Mas para quem não conhece o Senhor. Então veja, isso tem influência. Às vezes a gente acha que não tem nada demais, né? Piedade, né? Ou mesmo aquelas pessoas que infelizmente herdaram do seu pai e da sua mãe e colocaram o nome de Aparecida. O que quer dizer Aparecida? Surgida do nada, sem origem. Sabia disso? Aparecida quer dizer isso. Surgiu do nada. E não é isso que se conta na história? Ela apareceu no rio.
Aí você chama e pega e põe o nome. Aí você põe o nome lá de Aparecida. Aí toda hora eu falo assim, sem origem, ou surgida do nada. E é interessante que as pessoas aí fora não conseguem enxergar isso. O próprio nome já está dizendo. Mas amém. Que o Senhor nos dê graça para chegarmos a essas pessoas. Então, agora sem contar as pessoas que têm nome de entidade maligna. Aí essa é pior. Mas infelizmente, nós temos visto algumas pessoas que põem os nomes dos filhos das entidades malignas. Nomes indígenas. Então vamos tomar cuidado. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, com certeza isso é quebrado, porque a cruz do Senhor quebra todas essas coisas. Mas, infelizmente, nós temos que abrir os nossos olhos. Infelizmente, muitas pessoas já chegam e falam, não existe isso. Existe. Sobre a sua vida, você pode mudar essa situação, mas existe. Então, o que acontece? Por causa desses descontroles dos pais, então, muitas crianças crescem ouvindo aqueles nomes, né? Imbecil, você é um preguiçoso, burro, jumento, desgraçado, doido. O tempo todo ouvindo isso, né? Você é terrível. Aquele outro ditado que diz o quê? Pau que nasce torto, morre torto. Você não tem jeito. Você é um endiabrado. Então, imagina a criança ouvindo isso direto. Né? Você é igual o fulano lá, do mesmo jeito. Às vezes nós falamos, tal pai, tal filho. Né? Nós sempre direcionamos para pessoas erradas. Você é igual o Joãozinho lá, que fez isso ou fez aquilo. Infelizmente, nós observamos situações nas nossas vidas. E quando a pessoa não toma posse, não reivindica para a sua casa, acontece. Então, a gente precisa observar. E eu estou falando de algo que eu conheço. Então, às vezes, a gente vê até na vida de crentes, historinhas se repetindo. E a pessoa vira, eu não acredito em maldição. E está acontecendo na família. Aí você fala, eu aceitei Jesus. A pessoa aceitou Jesus. Mas ela não tomou posse para a família. Não orou, não reivindicou sobre a vida dos filhos. E agora se repete. É coincidência? Autos maldições. O que são as autos maldições? Eu mesmo declaro para a minha vida. A minha vida inteira eu passo, então, dizendo, eu sou burro mesmo. Não vou pedir para ninguém levantar a mão quantos já fizeram isso. Mas vira e mexe, a gente se amaldiçoa. No final aqui eu escutei o Sérgio falando das pessoas que não se perdoam, e tem pessoas também que se auto-maldiçoam. Não precisa ninguém nem falar nada, ele mesmo fala. Eu sou imprestável, eu não sirvo para nada, não dá certo. Você está amaldiçoando, você mesmo está fazendo isso. Né? Então, nós podemos ver uma automaldição. Quem consegue lembrar de alguém ou uma cena na Bíblia que as pessoas fizeram essa automaldição? Quem lembra? Ninguém lembra de uma cena na Bíblia? Tem uma cena que as pessoas se amaldiçoam. Então vamos lá. Mateus 27. Abra lá em Mateus 27. Para vocês verem que está na Bíblia. Mateus 27, versículo 24.
que diz lá? Alguém pode ler? Então Pilatos, vendo que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste justo. O caso está em vossas mãos. Pode continuar. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Amém? Automaldição. E o que aconteceu com o povo de Israel? Até hoje estão debaixo dessa maldição. O que é melhor, eu falar que a maldição não existe ou eu abrir os meus olhos e me posicionar? Eu aceitei a Jesus, claro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Jesus se tornou maldito, mas eu preciso me apropriar, aí é que está. Talvez alguns de vocês já passaram por uma quebra aqui na nossa igreja. O que é que acontece então, para você entender? Então eu aceitei Jesus, então está quebrado? Sim, está quebrado, com certeza. Mas nós só tomamos posse para que não aconteça na nossa família, para que seja paralisado na nossa família. Sobre a minha vida está tudo certo, mas eu preciso tomar posse para que a minha família também não seja assolada. Então, no caso do povo de Israel, Jesus morreu para eles também, mas eles precisam se posicionar. Eles precisam crer em Jesus e se posicionar, porque existem maldições como essa maldição. Foi falada, foi proferida no mundo espiritual. Então, a nação de Israel, como nação, precisa se arrepender, para que isso cesse. Então, existem algumas coisas que nós precisamos tomar posse, porque nós fizemos. Então, por exemplo, uma pessoa que veio do espiritismo, não só espiritismo, mas vamos falar claramente, da macumba, que fez pacto, raspou a cabeça, fez pacto de sangue, oferendas. Ele aceitou Jesus, amém, vai ser liberto e tal. Mas ele fez alguns atos e ele declarou com a boca dele. Então, sim, Jesus já morreu pela maldição dele, mas ele não fez algumas coisas no mundo espiritual com a boca, ofereceu? Assim ele tem que fazer novamente. Olha, eu fiz isso, mas agora eu renuncio todas essas coisas no nome de Jesus. Ele vai liberar no mundo espiritual. Então, é isso que nós fazemos. Não é que nós invalidamos. Não é que se você não fizer a quebra, você vai estar amaldiçoado. Não, nada disso. Mas existem algumas coisas que nós fazemos no mundo espiritual que nós precisamos nos apropriar. E assim como um dia nós declaramos algo, nós vamos lá e apagamos aquilo no mundo espiritual. Por quê? Você pode dizer assim, mas isso pode acontecer na minha vida? Eu creio que não, mas quando você libera isso no mundo espiritual, então você deixa uma marca, e aí eu creio que para a sua próxima geração, assim como um dia você levantou um memorial para o diabo, assim você está levantando um memorial para Deus, e eu creio que aí você vai cessar de vez para as próximas gerações. Então é por isso que nós fazemos a quebra, por causa disso. E aí eu quero encerrar falando da maldição sem causa, porque a palavra do Senhor diz que existe aquela maldição que não tem causa. Por que existe a maldição sem causa? Ou como que acontece isso? Então são maldições que são lançadas sobre alguém, mas que por não encontrar a brecha de um pecado, ela não consegue penetrar. Então todas as vezes que houver pecado, está propenso uma maldição encontrar uma brecha para entrar. Por isso que eu estou falando para você. Você aceitou Jesus, sobre a sua vida foi quebrado. Mas
Você pode dizer assim, então eu vou fazer a quebra. Amém? Você está livre, mas você precisa vigiar. Porque as pessoas não conseguem entender isso. Porque por isso que eu disse para você, é muito provável que a pessoa não volte a fazer, mas se houver uma brecha, no mundo espiritual ficou aquela palavra lançada. E aí o que acontece? Eu vou lá e abro uma brecha. Pode acontecer. Lembra da casa limpa? O que a Bíblia fala? Que nós temos que tomar cuidado, porque uma vez que a casa for limpa e se não preencher com o Espírito Santo, o que a Bíblia diz que acontece? Ninguém lembra? Volta 7. E aí então uma história não pode se repetir novamente se eu der brecha? Pior ainda. Então nós precisamos ver. Então, o que acontece? Existe a maldição sem causa. A pessoa pode liberar. Por isso que eu estou falando, se você estiver em Cristo Jesus, não tem encantamento sobre a sua vida. Não tem maldição. Mas se tiver brecha, tome cuidado, porque que sobre a sua vida esteja acontecendo a maldição sem causa. As pessoas podem falar o que quiser, mas não tem brecha na sua vida. Então ela não vai entrar. Porque nós, como base, então tenha isso na sua vida, como base bíblica. Só há maldição se houver uma quebra de estatuto, daquilo que Deus ordenou. Amém? Se você não quebrar, a maldição é sem causa. Não vai acontecer na sua vida. Amém? Isso é uma quebra de maldição. Se eu tenho a minha vida em santidade, eu declaro isso, olha, sobre a minha família não vai acontecer, e a minha vida é de santidade, não vai acontecer. Amém? Não vai acontecer. Vai acontecer essa maldição sem causa. Ela está lá no mundo espiritual, mas não tem brecha na sua vida, não tem brecha na sua família. Vai embora. Mas nós precisamos ter uma vida de santidade. Para existir a maldição, precisa ter o pecado. Sem o pecado, a maldição não se cumpre. Sem uma quebra, a maldição não se perpetua. Então, que nessa manhã você possa ter esse entendimento, porque às vezes é mais fácil eu falar, não existe. Igual a historinha que se crente fica endemoniado. Se ele tiver a vida no altar, claro que não fica endemoniado. Agora, se der brecha, infelizmente ele pode cair endemoniado com a Bíblia na mão. Isso é horrível, mas pode acontecer. Eu vi, tá, queridos? Não é que me contaram, eu vi. O Sérgio vai lembrar disso. Há muitos anos atrás, na igreja que nós éramos, né, o pastor Oswaldo de vez em quando saía e fazia cruzadas, lembra? E sempre ia uma equipe com ele. E uma vez eu estava nessa equipe e nós fomos para Indaiatuba. E fomos numa igreja. Né? Não importa qual que é, porque agora nós estamos na internet. Mas fomos numa igreja. E estávamos numa manhã com as mulheres, né? Era um retiro com as mulheres, tal. E aí começou aquele mover do Espírito Santo, as pessoas recebendo a ministração, caindo na unção, tal. E de repente uma senhora caiu lá, aí nós olhamos, mas tinha um negócio esquisito nela. Não era caído o poder de Deus, não. E aí eu me lembro que a mulher do pastor começou a orar, meu filho, a mulher estava endemoniada. E aí o cabelo da mulher era onde? Aqui. E ficou um negócio esquisito, ela enrolada naquele cabelo e tal. E aí foi um escândalo e ficou aquele negócio, o pastor, mas o que é isso? Ela está... Mas essa mulher é de Deus, olha a roupa, olha não sei o quê. Mas depois foram conversar. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, queridos? Ela estava fumando. Mas para todo mundo que olhava era uma crente.
E ela ficou endemoniada. Então, o crente pode ficar endemoniado? Como diria uma pastora que nós fizemos um curso, os crentes da Crentolândia fica. Se você é meia boca, querido, tome cuidado. Agora, aquele que verdadeiramente servo do Senhor, claro que não fica endemoniado. Que tem uma vida em santidade, não fica endemoniado, o demônio não passa nem perto. Mas se é meia boca, pode ficar. Se é meia boca, a maldição pode encontrar efeito, sim. Mas se é um servo do Senhor, a maldição é sem causa. Ela pode passar por onde ela quiser, não tem como acontecer. Então você acaba na sua vida, você acaba da sua família, e ela se torna sem causa. Não vai acontecer na sua vida. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Mas eu preciso me apropriar disso. Eu preciso viver isso. Eu preciso declarar isso para minha família e viver uma vida em santidade. Amém? Vamos ficar de pé. Então, esse foi só uma base. Quem sabe o ano que vem a gente volta mais detalhado, né, sobre as coisas. Mas aqui você teve uma base. Que nessa manhã você possa examinar a sua vida e colocar ela no altar do Senhor, para que sobre a sua vida esteja a presença do Senhor e aquilo que você se posicionou. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós tivemos na tua casa. Senhor, nos ajuda, traz pelo teu Espírito Santo a identificação, Senhor, se algo está acontecendo na nossa família, para que nós possamos nos levantar e paralisar toda ação do maligno através das maldições. Senhor, nós cremos que o Senhor já se fez maldito, então sobre a nossa vida não vale nenhuma maldição, nenhum encantamento. Nós te agradecemos por essa obra que o Senhor fez, que é completa. E nos apropriamos e vamos viver essa bênção, Senhor, sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa nesse dia, Pai. Nos dá um domingo poderoso. Levante as suas mãos e vamos declarar que este culto de celebração vai ser uma bênção, Pai, em nome de Jesus, porque nós podemos sentir o fluir do Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Querido, esteja preparado para grandes coisas que o Senhor vai fazer neste dia na sua vida. Esteja preparado para a ação do Espírito Santo neste dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então vamos nos alegrar nessa manhã, vamos nos alegrar nesse dia, Pai, porque nós entregamos esse dia a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.